O Gustavo Prado também mandou aqui um superchat de 10 conto pra gente. Mandou boa noite. Pera aí que eu perdi. Aqui, boa noite. Shep Dioco, boa noite. Essa semana tivemos uma planilha com os números de jogos de cada player. De solo kill, faltou solo kill aí, que eu acho que é isso que ele quer dizer. Vocês acham que esse número reflete alguma coisa? A solo kill tem... Peraí que eu vou clicar aqui pra expandir pra mim. A solo kill tem tanta importância? Braincy Nerd. Eu não vi a quantidade de jogos dos jogadores nessa planilha. Vou mandar pra tela ali pra eles verem. E sobre esse aspecto, eu acho que depende muito, porque... É relativo. Eu acho solo kill muito importante. Mas a gente já recebeu aqui no nosso podcast jogadores que mal jogaram solo kill e foram campeões. Então o BRTT. O BRTT, quando ele... No último split dele lá, né? No penúltimo split dele, na verdade, em 2021... 2020.1, exatamente. Foi isso? Na verdade foi 2021.1, né? Acho que foi 2021.1. 2021.1. Eu mandei, tá aí. Isso mesmo, foi 2021.1. Que eles foram campeões com a PEN e eles foram pro MSI. O BRTT, ele veio no nosso podcast e ele falou, cara, eu mal jogo solo kill. Eu não gosto, pai. E o cara foi campeão e ele, assim, um dos maiores nomes da posição de AD Carry da história do Brasil. Então, ele não gostava muito. Tem pessoa que é doente da solo kill e joga o tempo inteiro. Eu acho que é muito importante a solo kill, não só para o jogador, mas mais do que para o jogador, para o cenário. Né? Porque uma solo kill onde tem muito pro player... Tá aí, aí ó, a tela do... Foi o Revolta que trouxe, ó. Você vê que tem um... Pode clicar no post mesmo, ó. Aí você vê que tem os times do playoff. Aí ele colocou o número de jogos de cada pessoa em solo kill e o total do time baseado nas contas conhecidas. Eu não consigo ver daqui a quantidade. Eu te mandei no grupo, você conseguir entrar no WhatsApp Web. Aqui eu tô sem meu celular, vai ser impossível. Eu vou mandar no chat, então. Mas, não, tá de boas. Porque assim, me fala aí quanto é que tá o número de solo kills mais ou menos então, vamos lá. por time. Vou pegar aqui. Deixa eu abrir aqui também. Ó, então... E sobre isso, você pode só finalizar seu argumento. Se você não, eu tava falando de que mesmo? Eu nem lembro mais. Ah, tá, porque a solo kill eu acho muito importante pro cenário em si, pro field. Pro jogador individualmente, eu não sei se realmente vai fazer um bem... Ah, agora eu consigo ver, agora tá top. Você vai fazer um bem grotesco de gameplay, porque eu não sou pro player, eu não tenho essa informação. Então vamos lá, a PEN tem 394, só um detalhe, diga. For assistir, o Wise e o FNB, eles não acharam a conta, tá? Ah, ok. Então, assim, tá faltando, e eu conheço os dois, eu jogo bastante solo kill. Então, a PEN, tirando o Weiser, 394, a Red... Não, 394 é o Carioca só. Ô, Jesus, 2.201. Isso. Vamos lá, a PEN tirando o Weiser, 2.201, com o Carioca jogando mais. Não, na verdade, com o Dinquedo. O verde é quem joga mais, é o Pro Então Delta. tá, O vermelho é o que joga menos. O Pro Delta jogando mais, 625. A Red sem o FNB, 2.283, com o Titã jogando mais, 657. A Loud, com todo mundo incluso, 2.714, com o Croc jogando mais, 667. A INTZ, com 2.350, com o Ninja Kiwi jogando mais, com 767. E o ZZK com 133, o Carioca com menos 394, o Aegis com menos 379 e o Robô com menos 481. O Fluxo com total de 2.401, com o Braincy com 1.067 jogos. E o que jogou menos o Jojo, o duo dele, é só curioso, com 201. E a Cade com um total de 2.257, time que ali ficou em terceiro? Não, ficou bem longe. Ali com 2.257 e com o máximo Gravitar 961 e com o mínimo Gigo 228. Então vamos lá, tem muita coisa pra falar sobre solo kill. Primeiro que, eu vou dar a minha opinião profissional e pessoal. Eu fui jogador profissional e, pra ser bem sincero, eu não acredito que um jogador que esteja levando a sério a profissão dele, no máximo desempenho, ele consegue só jogar screen. Eu acho que é impossível, pra ser bem sincero. Porque o que é a solo kill? Ela é um ambiente realmente muito complicado, muito tóxico, que não representa o campeonato, mas ela é, infelizmente, um dos únicos ambientes onde a gente consegue reprisar certos fundamentos básicos do jogo que são tratados por muitas vezes como aquecimento e memória muscular para o jogador. Existem situações que a gente é confrontado durante um campeonato de pontos corridos, como, por exemplo, a aparição de novo campeão. O Atrox ele não era um campeão do começo do campeonato. O Atrox hoje em dia é uma realidade dura e forte. Inclusive nos playoffs você mudar o patch. Pro 15. Que a gente tem retorno de campeões fortes. Thalia, que o Team ama. Né? A Camille, todos esses campeões que são muito relevantes, tomando buffs, sempre aparece o competitivo. Então, né? do nada, algumas equipes vão começar a jogar bem melhor com alguns campeões. O Fluxo pode jogar, o Tai gosta muito de Camille. Só que, de novo, são campeões que, por mais que já estejam na memória muscular do jogador,
é interessante que ele pratique. Porque você não vai lembrar. E muitas coisas mudam, as matchups mudam. Sim. A gente tem um consenso que isso de muito antigamente, que o pessoal colocava que, por exemplo, o Faker era um cara totalmente fora de série, porque com poucos jogos de solo kill e screen ele conseguia masterizar um campeão. Isso era uma das coisas que eles mais colocavam ele. Mas que para um jogador profissional entender um pique no meta, ele precisava de jogar solo kill. Sobre o exemplo do BRTT em específico. Se você reparar nessa tabela, você vê que muitas vezes os jogadores que jogam menos solo kill, eles são jogadores mais velhos. E geralmente quem é macaco velho, que já jogou muitos splits, quem já tá com a memória muscular muito apurada, tende a dar um valor menor para solo kill. Isso não é uma regra, mas é o que acaba acontecendo muitas vezes. Tem jogador que realmente não gosta de jogar solo kill. Sim. Principalmente em posições como suporte, que os picks, não tô falando todos, mas que os picks eles são muito repetidos, pro pessoal que já tá há muito tempo aí, eles vão jogar menos. E a gente tem uma tendência de carries, principalmente a The Carry, jogarem muita solo kill, porque é uma posição mecanicamente ativa. Para finalizar esse assunto que é legal e colocar. A nível internacional, isso nem é discutido. A solo kill é super ultra importante. Sim. Isso, a gente tá discutindo aqui porque tem a questão que todo mundo levanta, que é o field. Que O é field a é qualidade da solo do kill Brasil. brasileira. Concordo. Mas, no fundo, isso é um assunto que ele nem é discutido lá fora, porque você tendo uma solo kill minimamente boa, todos os jogadores profissionais jogam e jogam quantidades muito grandes de jogos. De novo, é o que faz você ter a memória muscular para muitas coisas. Vou dar o exemplo do Atrox mais específico pro pessoal que não sacou. Esse Atrox de agora é um Atrox de Drektar. O Atrox de Drektar, ele aumenta o dano de habilidade. Então, o que acontece? Antigamente, você já tinha a noção de que você tem que flechar o terceiro Q do Atrox. Porque você sabia o dano que dava. A primeira semana que um Atrox chega em competitivo, se você não tiver jogado solo kill, se você não tiver jogado um mínimo de screen, e você tomar um Q dele, você vai tomar um susto. Você fala, Você vai ser deletado, ele vai te dar um 100-0. Chega um ponto que as pessoas começam a desviar dos Qs e começam principalmente a flechar do Q3. Porque elas acostumam a jogar com pique. Isso vale pra todos. Se a Zoe voltar pro meta agora, vai todo mundo tomar estrelinha e bolinha sem parar, até todo mundo falar, era assim, né? Ou, esse aqui eu posso tomar, esse eu não posso. Então, aí é mais um argumento pra você estar jogando solo kill.